Ó, moçada, a figura a seguir representa o movimento de uma partícula nos primeiros 10 segundos, né? Com base no gráfico, julgue as proposições. Primeiramente, né, tem um gráfico, a gente tem que ver do que está se tratando esse gráfico aqui. E é um gráfico que representa a velocidade. Nós vamos também traçar aqui esse perfil, por quê? Dá para ver aqui que no instante t igual a zero, a velocidade vale quanto? Vale aqui, ó, menos 10, né. E o que que significa uma velocidade negativa, né, gente? Se a gente for colocar aqui um nosso referencial, né, um referencial aqui positivo para a direita, a gente não sabe qual é a posição inicial dele, nem precisa, né, mas a gente sabe que o referencial positivo está para a direita. E uma velocidade de menos 10 quer dizer móvel está se deslocando para a esquerda. Esse menos aí para a gente só quer dizer que é um movimento retrógrado, né? Um movimento contrário ao sentido que a gente adotou como positivo, né? Então nós temos aqui uma velocidade inicial de menos 10 metros por segundo. E se a gente for analisar essa velocidade com o passar aqui do tempo, né, essa velocidade, o módulo dela está diminuindo, né? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, eh, pelo menos nos primeiros 5 segundos aqui, eu tenho um movimento desacelerado, ou seja, eu tenho um movimento retardado que fala, né. Portanto, a aceleração nos primeiros 5 segundos, ela tem um valor contrário, né, um sentido contrário, né. Essa aceleração a gente até pode calcular. Uma outra coisa importante, né, é que o perfil dessa velocidade é um perfil, né, uma reta crescente, né, ou seja, a aceleração é mantida constante durante todo o tempo. Então eu acho que uma boa maneira de começar a fazer esse exercício antes de analisar as proposições é calcular essa aceleração usando o quê? Usando a fórmula que a aceleração vai ser igual a delta v sobre delta t. E para isso nós vamos achar aí 2 pontos bem definidos. Nós sabemos o que? Nós sabemos que no instante, vou chamar esse ponto aqui de P1, no instante t igual a zero, a velocidade vale menos 10, ou seja, no instante t1, a velocidade do ponto 1 é menos 10. E aí a gente tem um outro ponto bem definido aqui, ó, que eu vou chamar de P2, onde o instante de tempo é 10 segundos e a velocidade é mais 10, né, aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 1. Portanto, o que que seria o ΔV? Seria V2 menos V1 e o ΔT? Seria o instante T2 menos, substituindo, V2 vale quanto? Vale 10, menos V1 que vale quanto? Menos 10, dividido pelo instante T2, que vale 10 segundos, menos o instante T1, que vale zero. Portanto, esta aceleração vale esse menos na frente do parênteses aqui vai trocar o sinal quando a gente tirar ele do parêntese, né? Então vai ficar 10 mais 10 sobre 10. 10 mais 10 é 20. 20 dividido por 10 vai ser igual a lá, ó, achamos aceleração positiva. Quer dizer que o sentido dela é para a direita, ou pelo menos é contrário ao da velocidade inicial, né? A aceleração vai ser de mais 2 metros. E aí, o que que isso quer dizer, gente? É bom que fique claro, o que que seria a aceleração? A aceleração é a taxa com a qual a velocidade varia por unidade de tempo, ó. O que que é uma aceleração de mais 2? Quer dizer que após um segundo, menos 10 mais 2, menos 8. Mais um segundo, menos 6. Mais um segundo, menos 4, menos 2. Até que no quinto segundo aqui, a velocidade vale quanto? Vale zero. Ou seja, esse móvel ele vai percorrer uma certa distância que não nos cabe aqui calcular, mas a gente conseguiria, mas ele vai, se deslocar para a esquerda por um intervalo de tempo ΔT igual a 5 segundos, e aí vai ser quando ele vai parar. A partir do momento que ele parar, né, eu vou até fazer um novo referencial aqui embaixo aqui, ó. Então neste momento aqui ele parou, né? Ou seja, a velocidade dele vale zero, porém a aceleração continuou sendo o quê? Positiva
para a direita, né, ou seja, aceleração de mais 2 metros por segundo. E aí ele vem, né, por mais 5 segundos, né, porque de 10 para 5 eu tenho um intervalo de 5 segundos, ele vem aumentando a sua velocidade. Então no primeiro segundo vai ser mais 2, no segundo segundo mais 4, mais 6, mais 8 e finalmente após o quinto segundo desde o momento que ele parou, a velocidade vai ser mais 10, tá? Então nós temos aqui um movimento retrógrado desacelerado ou retardado. Olha lá, note que os sinais da velocidade da aceleração são contrários, retrógrado porque está indo velocidade negativa e retardado porque a aceleração positiva tem sentido contrário ao da velocidade, tanto é que nesses primeiros 5 segundos, né, que é essa primeira região, esse móvel está o quê? Está desacelerando até parar completamente no instante t igual a 5, que é essa posição, e aí ele vai começar a retornar fazendo um movimento que fazendo agora sim um movimento progressivo, né, porque essa velocidade vai ficando positiva, né, apesar da velocidade inicial ser igual a zero, ela vai ficando positiva, ou seja, um movimento progressivo e acelerado. Note que a aceleração e a velocidade vão ter o mesmo sinal, no caso, e aí ele pergunta, ó, o movimento é acelerado nos primeiros 5 segundos, né, para t maior que zero e menor que 5? E a gente viu que não, né? O movimento nos primeiros 5 segundos é um movimento desacelerado e não acelerado. O problema dessa primeira proposição aqui, então, está no fato de falar que é acelerado. Podemos eliminar essa. No instante 5 segundos, a partícula está mudando de sentido? Com certeza, né? Para a partícula parar de se deslocar para a esquerda, começar a se deslocar para a direita, ou em outras palavras, para essa velocidade deixar de ser negativa e começar a ser positiva, obrigatoriamente ela vai ter que ser zerada, né? Quando você arremessa um objeto para cima, para ele parar de subir, por um microsegundo lá, por um milionésimo de segundo, a partícula vai parar no ar e depois ela vai inverter o movimento, né? É exatamente nesse ponto aqui, gente. É um ponto bem definido também, né? Esse ponto P3, o que que ele me diz? Que no instante t igual a 5, a velocidade vale zero. E aí ele pergunta, e ele afirma isso, né? No instante t igual a 5 segundos, a partícula está mudando o sentido do movimento? Com certeza, é aqui, ó. Ela vem aqui para depois poder se deslocar para a direita aqui embaixo. Então essa está correta e a aceleração da partícula é de 2 metros por segundo. Sim, durante todo o tempo o vetor aceleração está apontado para a direita. Portanto, a alternativa correta, né, são as proposições 2 e 3 dessa questão, beleza? Análise de gráfico bacana, gráfico da velocidade pelo tempo, né? Uma velocidade que está se variando de maneira linear, né? A gente tem uma reta aqui, o que caracteriza como um movimento uniformemente variado, ou seja, essa velocidade está variando de forma uniforme. E qual é essa taxa de variação uniforme da velocidade? É a aceleração. Beleza, moçada? Até a próxima aí.